Olá pessoal, bem-vindos à parte 10 da série de vídeos sobre Machine Learning com Python. Nesse vídeo vou apresentar a vocês um novo classificador, um classificador um pouco mais sofisticado, que é o classificador que a gente chama de rede neural, né? Um nome que está muito falado aí nos últimos tempos, e que dentro do Scikit-Learn a gente tem uma classe para trabalhar com redes neurais. Não é a classe mais, não é a forma mais recomendável, digamos, de você trabalhar com redes neurais, mas é uma forma bem simples de se trabalhar, que é bom para a gente dar uma brincada aí e ver o desempenho desse classificador. Para a gente conseguir utilizar ele, é bom que a gente entenda pelo menos o básico de como funciona uma rede neural. Eu vou explicar aqui de forma bem básica, tá? Até por causa do tempo e também porque já tem muito material aí na internet falando de forma mais aprofundada sobre redes neurais, mas quem achar que seja interessante que eu faça um vídeo dedicado a redes neurais, pelo menos a parte de teoria, deixa no comentário aí que eu penso em fazer. Então, qual é a ideia geral de uma rede neural? Vamos pensar naquele exemplo do risco, do crédito, né, baseado na idade, conta corrente e sexo, por exemplo, sexo da pessoa. Então a gente tem três inputs para decidir o risco da pessoa se é bom ou ruim, né? Eu vou representar por bolinhas. Esse daqui vai ser a idade, esse daqui vai ser a conta corrente e essa bolinha aqui vai ser o sexo. Do outro lado, a gente tem que tomar a decisão do risco, se esse risco vai ser bom ou vai ser ruim. Como é que funciona um classificador baseado em redes neurais? O que a gente precisa configurar primeiro é a arquitetura dessa rede. E a gente chama essa arquitetura de camadas escondidas, ou então hidden layers, né, em inglês. E a gente tem que definir quantos neurônios a gente vai estabelecer em cada camada dessa, e a lógica é mais ou menos essa daqui. Vamos supor que na primeira camada eu configure esses. Vou colocar uma quantidade aqui, 4 neurônios. E na segunda camada escondida aqui, vou colocar 3. E está aí a nossa arquitetura que a gente escolheu. Como é que funciona a ligação aqui dessas camadas? Cada camada está ligada completamente com a camada seguinte. Então a camada de input, essa idade está ligada com esse neurônio, com esse neurônio, com esse, com esse. Conta corrente também é a mesma lógica, esse, esse, esse. E o sexo também está ligado com cada um dos neurônios dessa camada. Cada ligaçãozinha dessa daqui vai ter um peso. Eu posso chamar esse peso aqui, por exemplo, de W1. Esse aqui seria o peso, essa conta corrente aqui ligada com esse neurônio seria o W2. Olhando só para essas ligações que estão chegando nesse neurônio aqui, nós temos 3 pesos basicamente que estão associados a cada ligação. Então como é que funciona o cálculo aqui, como é que funciona o cálculo que vai avançando na rede neural, tá? Vamos olhar para esse neurôniozinho aqui. Se eu jogar aqui uma idade qualquer, uma conta corrente e o sexo, a gente vai colocar 1 ou 0, 1 masculino, 0 feminino, o que é que vai acontecer com esse valorzinho aqui? Vai ter os 3 valores específicos, a gente vai multiplicar cada um deles pelo peso respectivo associado a essa ligação. Então a gente teria aqui, vou chamar disso aqui de x1, x2 e x3. Nós teríamos como valor desse neurôniozinho aqui, x1 vezes w1, mais x2 vezes w2, mais x3 vezes w3. Isso daqui é uma relação linear, né? Bem simples. Então como é que a gente faz para acrescentar não linearidade na rede neural? Porque o grande lance dela é a capacidade de modelar problemas não lineares. O que a gente faz é aplicar em cada neurônio desse, lembrando que cada neurôniozinho desse vai ter um valor diferente, né? Porque os pesos vão ser diferentes. Esses pesos eles iniciam de forma aleatória e a ideia do treinamento da rede é que a gente vá modificando esses pesos até ele conseguir entender a lógica entre o input e o output. Eu explico já como é que funciona essa alteração desse peso. Então, a gente aplica uma funçãozinha aqui geralmente a gente tem também um termo independente aqui, B1. A gente aplica uma função não linear, tem várias, tem o sigmoid, tem o relu. Relu é um que se utiliza bastante, que basicamente o que ele faz é o seguinte: se der negativo, ele diz que é 0, e se for positivo, é a própria função, tá? Sem nenhuma modificação. Esse tipo de ativação aqui cria não linearidade no problema, tá? Então, eu vou jogar os valores aqui de um cliente, né? Ele vai calcular cada valor de cada neurônio desse daqui baseado nesses pesos. Então, na próxima camada, segue a mesma lógica. Só que agora, essa camada é input para essa daqui. Ela está completamente ligada. E nós temos pesos diferentes aqui. Cada retinha dessa daqui, cada tracinho desse tem um peso diferente. E o que é que acontece? Esse neurônio agora tem um valor, né? Que é calculado a partir dessa função, que ele vai servir de input, segue a mesma lógica, cada camada vai acumulando essa não linearidade até que a gente chega na última camada, que é a camada que vai tomar a decisão, que é essa daqui.
De novo, tem os pesos associados aqui, só que agora a gente tem uma outra função de ativação que a gente chama, nesse caso, como é classificação, né? A gente utiliza uma função chamada softmax, que transforma esse valorzinho que está chegando aqui em probabilidade. A soma dos dois valores aqui tem que dar 1 no caso. Então como é que funciona o treinamento? Só para a gente entender bem rápido, para que a gente consiga configurar a rede lá no scikit-learn. Tá? Primeira coisa, a gente tem que configurar a taxa de treinamento. Como é que funciona isso? O treinamento funciona da seguinte maneira: a gente vai começar a jogar os dados de treinamento aqui, e ele vai avançar. O que é que vai acontecer com o primeiro dado aqui, por exemplo? Vamos supor que o risco desse primeiro cliente aqui é um risco bom. Só que na hora que a gente jogou os dados aqui, a gente deu uma probabilidade aqui de 0,1 de ser bom, consequentemente 0,9 para ser ruim. Ele errou, né, já que o valor real era bom. O que é que ele vai ter que fazer? Ele tem que ajustar os pesos, a gente chama de backpropagation. A gente vai voltando aqui na rede para analisar esses pesos. A gente vai analisar a derivada basicamente da função aqui da rede neural em função de cada peso, né, cada retinha dessa daqui, para ver qual é a direção que a gente tem que tomar, se a gente vai aumentar ou diminuir cada peso, para que a gente consiga aumentar um pouquinho essa probabilidade aqui, para ele se aproximar mais de 1, já que é o valor conhecido. A gente sabe que ele é bom e não ruim, né? A gente está ensinando a rede dessa forma. Então uma coisa que a gente vai ter que configurar é essa taxa de treinamento, ou então training rate, que a gente chama, né, de treinamento. Essa taxa de treinamento é muito comum que a gente configure ela como 0,001, que é um valor baixinho, né? 0,1%. Quanto maior a taxa de treinamento, mais rápido vai ser o treinamento, mas pode ser que a rede não entenda direito a lógica entre o input e o output. Se a gente colocar uma taxa muito pequena, ele pode ficar lento demais, e uma taxa muito pequena também pode atrapalhar o treinamento. Pode ser que ele não entenda também o input, a relação entre input e output. A segunda coisa que a gente tem que configurar é o tipo de otimizador. O otimizador é justamente esse algoritmozinho que vai alterar esses pesos. A gente tem vários. Geralmente a gente utiliza um chamado Adam, que ele é baseado em gradiente, né, que é na derivada, e ele é um pouquinho mais inteligente do que o método gradiente comum. Tá? Então a gente tem que definir essa arquitetura, quantas camadas, quantos neurônios em cada camada, a taxa de treinamento, o otimizador, que a gente não vai modificar, vai ser sempre esse Adam. A gente pode configurar o número de vezes que a gente vai treinar. Um mesmo cliente aqui, ele vai passar mais de uma vez dentro desse conjunto. E a gente chama esse número de vezes que a gente vai passar esse conjunto de epoch. E outra coisa que a gente tem que configurar também, que é importante principalmente para problemas maiores, é o tamanho do lote que a gente vai utilizar, o batch size. O tamanho do lote que a gente vai utilizar, ele vai influenciar tanto no desempenho do treinamento, tá? Porque a gente não vai carregar todo o conjunto de uma vez só dentro da rede, como também ajuda a ela não ter overfitting, já que ela não vai ver o conjunto inteiro. A gente pode colocar aqui, por exemplo, para ele ver só 10% do conjunto cada vez que ele for treinar um epoch desse daqui, de forma separada, tá? Então, basicamente é isso daí. Acho que a gente já pode ir lá no scikit-learn para a gente fazer um exemplo aqui. Então eu já estou aqui com o Colab aberto. E a gente vai fazer aqui um esquema um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para pegar um dado direto aqui da internet. Eu estou na minha página do GitHub. Eu tenho essa aqui, Machine Learning. Tem aqui dados. Tem todos esses documentos que eu estou fazendo na série, estão guardados aqui, tá? E aqui em dados a gente tem esse exemplo aqui, ó, Breast Cancer Data. Tá? Se você clicar bem aqui, ele vai mostrar o conjunto de dados e tem essa opção aqui, ó, raw, né, cru. Os dados crus ele vai abrir aqui no browser, ó, como se fosse um CSV, tá vendo? Se você copiar esse URLzinho aqui e jogar dentro do read CSV lá do Pandas, ele lê direto aqui do GitHub sem precisar você fazer o upload lá no Colab, tá? É bem conveniente. Então, ok, import pandas as pd, vou criar um data frame, vai ser o apd.read_csv. Aí eu vou abrir aspas e vou jogar aquele link aqui dentro. Só para a gente ver como funcionou. df.head, para ver as 5 primeiras linhas, né? E olha só, funcionou, né? Bem prático. Então vamos lá. Vou fazer aquele procedimento padrão. Vou repetir aqui, já que esse exemplo é simples, de forma bem rápida, tá? Sem perder muito tempo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir o conjunto de treinamento e o conjunto de teste e normalizar esses dados aqui. Então quais são os pacotes que a gente vai precisar?
from sklearn, nossa, ponto model selection, a gente vai importar, import train test split, que é a função que vai dividir o conjunto de treinamento e teste. E a gente vai precisar também do sklearn.preprocessing. Eu vou importar o min, max e scalar para a gente fazer a normalização dos dados. Min, max, scalar. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos definir o x e o y. O nosso x vai ser df.drop, vai ser tudo menos esse diagnóstico aqui, né? Vou jogar aqui no drop. Vou fazer um access igual a 1 para ele eliminar a coluna. E o y vai ser df.diagnosis. A gente vai dividir o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Então aqui eu vou ter xtrain, xtest, ytrain, ytest. Vai ser igual a train test split, aquela nossa função. A gente vai passar o x e o y. O train size, a gente costuma utilizar 2/3, né, para treinamento, então vou colocar 2 dividido por 3. E a gente também costuma colocar o random state igual a um valor específico, só para ele não ficar aleatorizando toda vez que a gente for rodar esse códigozinho aqui, tá? Para ele manter sempre a mesma divisão. Ok, dividimos, agora a gente vai precisar fazer a normalização. A gente tem aquele min, max, scalar, eu vou chamar aquele de scalar. Scalar vai ser min, max, scalar. E a gente vai ajustar e transformar o conjunto de treinamento. Então, xtrain agora vai ser igual a scalar.fit transform xtrain. E o nosso xtest, a gente utiliza esse mesmo scalar, só que a gente faz só o transform, já que ele já tomou como referência o conjunto de treinamento, né? Então a gente assim fica mais consistente o procedimento. Pronto, vou executar aqui para a gente matar isso nessa caixinha. Agora a gente já pode ir para a etapa de treinamento e teste. Então, primeiro a gente vai importar a nossa rede neural. Aqui no scikit-learn ele fica aqui, ó, sklearn.neuronetworks.mlp classify. MLP é de multilayer perceptron, é como a gente costuma chamar redes neurais, essa lógica de redes neurais, né, onde eu tenho a ligação de uma camada com outra e tudo mais. Então a gente chama de multilayer perceptron, MLP. Classifier porque a gente está fazendo classificação. A gente também pode utilizar para regressão. A gente tem também um MLP regressor, tá? Então eu vou até copiar isso daqui para aproveitar. Eu vou colar lá. From, aí eu só dou um espaço aqui, import MLP classifier. E a gente vai precisar também de uma função para medir a precisão, né, na hora do teste. Então from sklearn .metrics import accuracy e score. Ok. Então vamos criar agora o nosso classificador. Eu vou chamar de CLS. CLS vai ser essa nossa rede neural. Aqui a gente tem uma porção de coisas que a gente pode configurar. Vou deixar assim por enquanto, para a gente terminar só o restante do código. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, ajustar ele no conjunto de treinamento, né? Xtrain, ytrain. E para medir a precisão, a gente utiliza esse accuracy score ytest, ytest cls.predict x test. Pronto, aí o nosso procedimento já está pronto. E agora a gente já pode configurar aqui a nossa rede neural. Vamos ver tudo que a gente pode configurar aqui. Tem uma porção de coisas, a gente vai configurar só algumas coisas, né? Primeiro, mais importante, a nossa arquitetura. Ó. Hidden Layer Sizes. A gente passa aqui uma tupla contendo quantos neurônios tem em cada camada. Então, vou colocar aqui, ó, Hidden Layer Size igual a... O valor padrão que tem lá é 100. A gente vai fazer um teste aqui assim. Vou colocar a primeira camada com 20 neurônios, a segunda camada com 20 neurônios. Vou colocar uma vírgula e um enter aqui para a gente ficar cada atributo em uma linha. Segunda coisa que a gente pode configurar, ó, função de ativação, a gente tem, ó, função logística, relu, esse tangente hiperbólica, né? Enfim,
identity, enfim. Tem vários aqui, o valor padrão é hello, é o que funciona melhor, a gente não vai modificar. O nosso solver também, a gente tem ó, o gradiente, a gente tem esse outro otimizador da família desse quase Newton Method, né? E tem o Adam, que é baseado aqui também no solver, é baseado em gradiente também, mas é um pouco mais inteligente. A gente vai deixar esse Adam, não vamos modificar. Batch size, vamos lá. Vamos configurar o nosso batch size. A gente pode fazer um teste com a seguinte quantidade, que é o número de instâncias, tá? Não é um percentual. A gente costuma utilizar múltiplos de 2. 2, 4, 8, 16, sempre multiplicando por 2. 32, 64. É uma convenção. Não é obrigatório você usar essa convenção, mas eu vou colocar aqui 32, que é uma quantidade que se costuma utilizar. Vírgula. Vamos configurar aqui outra coisa. Learning rate, né? Taxa de aprendizado. Ah, não. Aqui a gente não precisa configurar, porque pro otimizador Adam a gente não precisa configurar como é que vai ser o comportamento aqui do aprendizado, mas a taxa inicial sim a gente pode configurar. O valor padrão é 0.001, aquele que eu mencionei, né? Mas aqui a gente pode até alterar, vou colocar 0.005, né? 5 vezes maior. Vai ter um desempenho melhor. Número máximo de iterações são aqueles epochs, o valor padrão é 200. Para esse exemplo, como é simples, a gente pode diminuir com certeza. Eu vou colocar aqui 50. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode configurar. Não. Só isso. Vamos ver o desempenho dele aqui, nesse exemplo. 92,10%. Ele deu aqui um aviso, ó, Convergence Warning. O que é isso daqui? Ele está dizendo que a gente poderia ter rodado mais tempo, que provavelmente ele teria um desempenho melhor. Não é obrigado que ele tenha um desempenho melhor. 50 e poucos eu considero uma quantidade grande já, mas a gente pode aumentar aqui para 70. Vamos ver se ele vai dar esse aviso. Não deu aviso e ele conseguiu convergir. Outra coisa que é bom a gente configurar aqui na nossa rede neural é o nosso random state, tá? Por que é bom que a gente configure o random state? Pode ser igual a qualquer valor, vou colocar igual a 1, costumo usar esse valor. O random state, toda vez que a gente cria aqui o nosso classificador, aqueles pesos são criados de forma aleatória. Se a gente manter também um random state fixo, né? Ajuda para a gente conseguir ver o impacto aqui das modificações, porque na configuração aqui dos atributos, porque senão toda vez que a gente for rodar ele vai ficar modificando um pouquinho, a gente não vai ter ideia se está realmente melhorando ou piorando aqui o desempenho. Dessa forma, se eu executar, vamos ver quanto é que está dando. 92.10, está vendo que ele está reclamando, né? Porque os pesos da forma que eles foram inicializados, eles precisavam de mais tempo, então eu vou colocar aqui na 80 vezes. Não foi o suficiente, vou colocar 100. Ainda não foi o suficiente, 150. Bom, ele achou 92.63. O que é que a gente pode fazer aqui? O tanto de combinações aqui é bem gigantesco, né? Então vamos ver aqui. Eu vou colocar só uma camada, acho que 2 camadas é exagero. Uma camada com 40. 92.63, está vendo que teve o mesmo desempenho, né? Só para a gente entender mais ou menos o efeito de modificação das coisas aqui, né? Acrescentar mais neurônios em uma camada só vai ter efeito assim, você dobrar o valor, tá? Se eu colocar, por exemplo, de 40 para 45, o efeito não é muito grande, por isso que a gente costuma utilizar aquela convenção. 32, aí eu posso testar 64, 128 e assim vai. Vou aumentando, vamos ver aqui com 32, tá dando aquele valor, né? 92.63, aí eu posso até fazer assim, ó, vezes 2, vamos ver uma camada com 64. Não mudou muita coisa. Isso significa provavelmente que com 32 é o suficiente. Não é bom mexer muito mais do que isso daí não. O que é que acontece quando eu acrescento mais camadas? Quanto mais camadas eu acrescento, mais eu vou acumulando não linearidade. Isso faz com que o modelo fique cada vez mais adaptativo. Mas a gente tem que tomar cuidado com redes neurais, tá? Eu vou fazer mais vídeos dedicados com certeza a redes neurais porque é um assunto interessante. Se eu colocar camadas demais para um exemplo simples como esse daqui, o que vai acontecer com certeza é que ele vai dar overfit. Tá? Ele vai ser tão flexível que ele vai acabar quase que decorando as instâncias de treinamento e quando ele for para o conjunto de teste ele vai ter um desempenho muito ruim. Então a gente tem essa flexibilidade com redes neurais, a gente pode modular tanto problemas simples, né, desde que eu faça uma arquitetura mais simples, mas se eu quiser classificar, por exemplo, imagens em tempo real para fazer um carro dirigir, como é o caso do Tesla, por exemplo, eles utilizam redes neurais, né, são redes neurais especiais, mais sofisticadas, mas a ideia basicamente é a mesma dessa daqui, que é mais simples.
E é isso daí, esse vídeo fica por aí. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa algum comentário e até a próxima.